Boa noite a todos os presentes e boa noite a você também, companheiro internauta. Mais uma vez estamos reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. A fraternidade ela fica localizada em São Paulo, no bairro do Vila Ema, e hoje nós temos a grata satisfação de apresentar e poder conviver por algum tempo com a nossa companheira Cida Mello. A Cida ela é trabalhadora do Centro Espírita Caminho da Luz, que fica aqui próximo à Avenida Sapopemba. E o tema que ela nos trará na noite de hoje é Garanta o seu futuro. Então seja bem-vinda, Cida, mais uma vez. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço a esta casa pelo convite, a oportunidade de estar com os senhores e principalmente por falar hoje sobre um tema tão importante e corriqueiro. Vivemos como se fôssemos eternos. E na verdade somos. Só que alguns de nós esquecem que eterno, na verdade, é o espírito. O corpo, a nossa vestimenta carnal, perece. Imaginem, quando estamos no plano espiritual, pedindo uma oportunidade para reencarnar, fazemos um planejamento de vida aqui, ganhamos essa oportunidade e depois, aqui chegando, às vezes por descuidos, deslizes, acabamos não completando aquela jornada tão esperada. Justamente por isso, hoje o nosso tema é Garanta o seu futuro. Vejamos, o Evangelho no capítulo 17, Sedes perfeitos, tem um item que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. E ali ele nos diz a importância do equilíbrio. Por quê? Este corpo físico é a casa do nosso espírito. É por meio deste corpo que o nosso espírito se manifesta e consegue concluir aquilo que um dia nós nos comprometemos a fazer. Mas para isso há de se ter alguns cuidados. E são esses alguns cuidados que eu trouxe para a gente refletir à noite. Começando pelo nosso bem-estar físico. E como nós poderíamos imaginar o nosso bem-estar físico? Há alguns cuidados, começando, por exemplo, pela alimentação. Hoje, alguns de nós praticam a gula. Outros, dietas mirabolantes buscando aquilo que é impossível, que a mídia nos promete uma beleza quase que inexistente por meio de medicamentos, equipamentos que podemos comprar e colocar em casa e daí por diante. Mas temos que ficar atento, na verdade, aos sinais que os nossos corpos físicos, o nosso corpo, dá no dia a dia. Mesmo que nós tenhamos um acompanhamento da nutricionista ou de um outro médico qualquer, temos que ficar alerta àqueles pequenos sinais. Porque somente nós mesmos sabemos o que é melhor para nós. Por meio, por exemplo, das alergias, irritações, dores, mal-estares, por meio de alimentos que nós consumimos e acabamos não nos sentindo bem, ainda que seja algo que nós gostemos muito. Por exemplo, aqueles que bebem, tomam a bebida por prazer, mas no outro dia tem a ressaca. O doce, que nós, principalmente mulheres, adoramos, mas depois, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A nossa cintura vai se alargando. E daí por diante. A mídia nos oferece ou uma beleza inexistente, ou delícias que estão aí, cheias de gorduras, de sódio, açúcares, que acabam, às vezes, desenvolvendo doenças no nosso corpo físico que estariam adormecidas, mas que uma vez o gatilho acionado, elas acabam se manifestando. Portanto, fiquemos atentos aos sinais que o nosso corpo dá e nós mesmos poderemos criar a nossa reeducação alimentar nos sentindo melhor, porque há alimentos que nós consumimos e percebemos que o nosso organismo
consegue digerir melhor, nós nos sentimos melhor fisicamente, a digestão, o sono e daí por diante. Um segundo ponto, muito comum também, são os exercícios. Bem, muito se fala sobre isso. E justamente por se falar muito, alguns de nós odeiam a palavra academia. Se tiver uma na rua, a gente atravessa para não passar em frente. Outros são fanáticos. Mais uma vez entra aí o equilíbrio. Se nós não gostamos de academia, não há problema nenhum. Nós podemos procurar outras alternativas. Nós podemos correr, caminhar, pedalar, nadar, dançar, por que não? O que importa é observarmos o que chama a nossa atenção, o que nós gostamos de fazer. E aí nós podemos usar divirta-se e mexa-se. A ordem é essa, mexa-se, ficar parado de jeito nenhum, porque poderemos comprometer o nosso futuro pela nossa mobilidade, ou seja, perdendo esta mobilidade física que hoje temos. O terceiro ponto é o trabalho. Bem, o trabalho exige de nós muito esforço. Esse trabalho pode ser o trabalho que vai nos garantir o sustento, mas também pode ser o trabalho social. O que importa é que nós estejamos trabalhando. Mesmo o trabalho do nosso sustento, em muitos momentos, nos leva à tristeza, à raiva, à decepção, à revolta, porque às vezes não estamos desenvolvendo a atividade que gostaríamos. Aquela para a qual nós achamos que fomos criados, a nossa verdadeira paixão. Mas podemos olhar de uma outra forma esse trabalho. Imaginar que é ele, imaginar não, porque é real. É ele que está nos levando o sustento momentâneo. É ele que está nos garantindo o teto, a comida, o agasalho, quiçá o estudo, que possa servir de trampolim para amanhã desenvolver a nossa paixão. Dessa forma, nós vamos conseguir amenizar um pouco esse conflito, às vezes, que existe dentro de nós. Uma outra possibilidade é, por meio do trabalho voluntário, a gente fazer exatamente aquela paixão, aquela atividade que nós gostaríamos de fazer de forma remunerada. E quando nós desenvolvemos o trabalho voluntário, o que acontece? Nós nos percebemos pessoas privilegiadas. Por quê? Quem faz o trabalho voluntário é aquele que está estendendo a mão. Quem recebe e quem precisa do trabalho voluntário é aquele que está no aguardo de alguém que estenda a mão. Então, o nosso papel é o papel do privilégio. Portanto, pendurar a chuteira só quando Deus quiser. Nós não podemos parar de trabalhar nunca. E crer que talvez amanhã estejamos desenvolvendo a nossa paixão. Ainda dentro do bem-estar físico, nós temos o ócio, o descanso. Porque nos dias de hoje, quando se diz que tempo é dinheiro, nós já não nos sentimos mais à vontade para ficar um pouco parado, para descansar. Porque queremos correr atrás do tempo, achando que estamos perdendo tempo. Mas, se nós não nos dermos essa folga, esse descanso, o que acontece? Acabamos estressados, cansados demais, e todos nós percebemos que quando estamos cansados e estressados, o que acontece com a nossa produção? Ela diminui, nós cometemos mais erros e às vezes acabamos até entrando em depressão. Portanto, o ócio, o descanso, é um santo remédio para o nosso corpo físico. E de que forma? Sentar e ficar sem fazer nada. Sentar e ler um bom livro, assistir televisão, jogar conversa fora, sentar na praça, bater papo com os amigos, ouvir os passarinhos, ver a onda do mar, simplesmente nos dar esse tempo e curtir, acharmos que somos realmente merecedores, que temos o direito e temos que achar na nossa agenda tempo para tudo isso. Há um outro bem-estar muito importante também, é o nosso bem-estar mental. E quando nós falamos da nossa mente,
Nós estamos falando de pensamentos. E alguns de nós diz o seguinte: já vem aquele papo, pensamento positivo, autoajuda, otimismo, tudo isso é bobagem. Pode até ser. Mas não será mais bobagem quando se pensa de forma negativa? Quando se é uma pessoa mal-humorada que reclama de tudo? Muito fácil a gente perceber. Vamos imaginar duas pessoas, uma que tem o hábito de pensar positivo, automaticamente é uma pessoa otimista, é uma pessoa normalmente sorridente, uma pessoa alegre, e vamos pensar na pessoa pessimista. Normalmente uma pessoa fechada, emburrada, reclamona, ao lado de quem nós preferimos ficar. Só aí nós já temos a resposta. Além disso, sabemos que somos fonte de energia. Nós, espíritas, sabemos que atraímos semelhantes. Portanto, depende das nossas vibrações e dos nossos pensamentos, nós teremos as companhias adequadas, as companhias que têm compatibilidade com aquilo que pensamos. Portanto, ao invés de achar que é bobagem o pensamento positivo, o otimismo, devemos encarar como aquela força que há dentro de nós, aquela possibilidade de fazer acontecer, acreditar que somos capazes. Bem, ainda dentro deste item do bem-estar mental, nós também temos a possibilidade de alimentar o nosso intelecto. E o que seria isso? Bem, procurar nos atualizar. Aqui nós temos um público heterogêneo, logicamente temos aquela pessoa que é expert na tecnologia, computadores, celulares e outros equipamentos que estão surgindo, mas nós temos também aquelas pessoas que até evitam os equipamentos. Alguns de nós hoje têm dificuldade para colocar um DVD para poder assistir, porque aqueles controles remotos enormes que têm 100 botões e nós não sabemos para que serve, nos deixa confusos. Mas existe uma regrinha simples, uma dica. Sabe aquele caderninho pequenininho? Aquele comum. Pois é, nada como ter um na bolsa ou do lado da nossa mesa ou na nossa cozinha. E ali a gente começa a anotar. Pega aquele controle, porque ninguém gosta de ler manual. O manual hoje em dia é desse tamanho. E a gente vai estar perdendo tempo, tempo que é dinheiro, horas. Quais são os botões mais importantes daquele controle remoto? A gente, se tiver dificuldade, pinta com esmalte colorido. Ligar, desligar, aumentar o volume e mudar de canal. Pronto. Você já não vai ter mais dificuldade. Mas hoje, nós precisamos nos aproximar do computador. Nós precisamos aprender como funciona o caixa eletrônico para evitar o risco de sermos enganados. E, às vezes, de nos sentirmos também fora do ambiente, da conversa, do papo. Além disso, estaremos exercitando o nosso pensamento. Estaremos sempre nos atualizando com condições de poder conversar, discutir, trocar ideias com outras pessoas. Um outro assunto seria o lazer, ainda dentro do nosso cuidado mental. O lazer é tão importante quanto o trabalho, o descanso, e às vezes eles se confundem. Por exemplo, no lazer, nós poderemos, aquele que gosta de dançar, ter exercícios e o prazer de dançar. Aquele que gosta de bater papo com um amigo, estará tendo um momento de lazer e, ao mesmo tempo, estará descansando. Portanto, não podemos abrir mão de forma alguma do lazer, principalmente nos dias de hoje. Alguns de nós dizem, o lazer hoje é caro. Isto não é verdade. Se você procurar na internet e olha aliando uma coisa a outra, aprender a usar o computador. Na internet você vai encontrar muitos eventos gratuitos que você pode aproveitar. Há também outros com descontos que nos permitem colocar no nosso bolso. Depende do dia da semana, o horário e daí por diante. Enfim, não há desculpa para nós não termos lazer. Uma outra coisa é o autocuidado. E o autocuidado fala da vaidade.
mas não da vaidade exacerbada. É aquela vaidade que cuida de cada um de nós. Ou seja, pela vaidade, nós estaremos atentos à nossa aparência, à nossa imagem, porque hoje, pela correria, pela vida que levamos, tem dia que a gente não tem vontade de sair da cama. Menos ainda de tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, pintar uma unha, se arrumar. Mas nós temos que estar atento que o próximo não merece olhar para a gente e se sentir apiedado. Nós devemos respeitar aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente respeitar a nós mesmos. Imagine que hoje há uma profissão que está em franca expansão no mercado, que chama-se cuidadores de idosos. Imagine que nós, de repente, nos candidatemos a uma atividade dessa. Vamos para uma entrevista, nós mulheres, por exemplo, e lá chegamos com a unha toda descascada. Será que se nós não estamos tendo o cuidado adequado para conosco, nós estaremos preparados para cuidar de uma outra pessoa? Ou então, amanhã nós precisaremos contratar alguém, por algum motivo qualquer, ficamos debilitados, e chega alguém na nossa casa assim. Você contrataria uma pessoa assim? Portanto, o autocuidado vai mexer também com a nossa autoestima. Vai fazer de nós pessoas mais confiantes, mais seguras de si e automaticamente mais alegres e mais felizes. Bem, além disso, nós temos também o bem-estar emocional. O bem-estar emocional vai falar dos nossos sentimentos. Aquilo que vai dentro de cada um de nós. E normalmente está envolvido aí realmente os sentimentos, que a gente vê como algo um pouco mais nobre, e as paixões, que está mais ligado aos nossos instintos. Bem, dentro dos nossos sentimentos, se são mais nobres, são coisas suaves, gostosas de se sentir. Já as paixões são aqueles momentos, aqueles sentimentos primitivos, como nós colocamos, que nos fazem tomar decisões, às vezes precipitadas. E depois temos que responder por essas decisões. Só que nós, às vezes, não sabemos bem o que é que nós sentimos, o que é que fez acontecer tudo aquilo. Simples, passamos mão de novo naquele caderninho e começamos a anotar. Anotar as nossas reações diante das situações vividas. Puxa, hoje eu estou tão feliz. Estou feliz porque levantei feliz ou estou feliz porque aconteceu alguma coisa? Ah, o que foi que aconteceu? O que foi que eu ouvi? O que foi que eu respondi? Eu anoto em poucas palavras. Num outro dia, eu estou ansiosa, tensa, nervosa, aborrecida. O que aconteceu? O que foi que eu falei? O que foi que eu ouvi? E daí por diante. Nós começamos a fazer essas anotações e o que vai acontecer? Nós vamos cair no autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, há uma pergunta que diz: como posso melhorar? E a resposta é: por meio do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Bem, diante do autoconhecimento, eu já sabendo o que é que me faz bem e o que é que me faz mal, quais são aqueles sentimentos que eu tenho nobre, quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos, certamente as qualidades já estão ali, eu não vou perdê-las. Eu posso até melhorá-las. Já os defeitos, o que eu posso fazer? Selecionar, refletir sobre eles e tomar atitudes. Atitudes que possam vir me beneficiar lá na frente. Ou seja, eu começo a praticar a reforma íntima. Eu começo a me modificar para me tornar uma pessoa melhor comigo mesma e com aqueles que convivem comigo. Bem, isto vai
consequentemente melhorar a minha autoestima. E o que é autoestima? Senão o respeito por nós mesmos. Amar a nós mesmos. Existe aquela fala tão simples que vem no Evangelho, que a gente ouve em cada palestra: amar ao próximo como a ti mesmo. Alguns autores até dizem que nós temos que nos esforçar mesmo para amar ao próximo, porque já nos amamos demais. Eu, particularmente e humildemente, não concordo com essa colocação. E também muitos autores não concordam e nos dizem: realmente, nós precisamos aprender a nos amar para poder amar ao próximo. Nós temos que nos sentir seguros, confiantes, para poder ver no próximo tudo isso. Porque também estaremos vendo os nossos defeitos e poderemos aceitar no outro também as limitações. E às vezes aquilo que a gente vê como no outro um amor exacerbado por ele mesmo, na verdade é só insegurança. Ele está se escondendo atrás daquela falsa segurança e ar de superioridade, todo o medo que ele tem diante da vida. Bem, mas nós temos também o bem-estar social. O bem-estar social são as relações que nós temos na sociedade, as nossas relações interpessoais. E Samitiba, um psiquiatra, diz que nesse quesito, em muitos casos, nós somos os maiores inimigos de nós mesmos, porque às vezes não sabemos nos relacionar com os outros, inclusive com as pessoas que nós amamos, pela forma que a gente fala, pela forma que às vezes a gente faz uma crítica ou mesmo um elogio, porque acima de tudo está o nosso timbre de voz, a nossa maneira de se expressar, né? Bem, quando se fala em relações familiares junto à família, o que nós temos que buscar? O que hoje está muito difícil é a gente estar junto, comer junto, brincar junto, rir junto, passear junto, às vezes até chorar junto. Isso traz a união, algo que está acontecendo de forma contrária na sociedade. Cada dia nós temos menos tempo para as pessoas que nós amamos. Às vezes investimos tanto no nosso trabalho para poder oferecer algo de melhor e esquecemos que o melhor talvez fosse estar junto. Talvez fosse poder dar um abraço, poder estar ali conversando, comendo, assistindo um filme, rindo ou simplesmente dormindo ou ficando em silêncio junto. Coisa que hoje em dia já está muito difícil. Além da família, nós temos também os nossos vizinhos, que às vezes nós sequer conhecemos, às vezes sequer cumprimentamos. Recentemente no portal do envelhecimento, vem saindo diversos artigos falando de Portugal, e isto não acontece só em Portugal, já temos situações aqui também, mas o artigo falava de Portugal. Foi encontrada uma senhora idosa em seu apartamento que havia falecido fazia 7 anos. E aí surge justamente essa surpresa, além da pergunta: mas não havia cheiro porque era apartamento? É uma coisa que eles questionam. Por outro lado, as janelas estavam abertas. Então, eles acreditam que o fato era o fato de não ter cheiro, porque estava ventilado o apartamento. Ela era uma pessoa extremamente fechada. Todos os dias descia para levar o seu lixo, comprava alguma coisa e se fechava no apartamento. Mal falava bom dia para alguns vizinhos. De qualquer forma, 2 senhoras se sentiram incomodadas com isso e foram ao órgão competente denunciar que aquela mulher havia desaparecido. E eles então fizeram a pergunta: vocês estão sentindo algum cheiro? Não. Então ela foi viajar. Passado mais algum tempo, lá foram as 2 mulheres de novo, dizendo que a luz da casa estava acesa de noite. Aquela mulher não tinha voltado e a caixa de correspondência já estava lotada. A pergunta foi novamente se havia cheiro e a resposta não. E então eles disseram: ela ainda não voltou. Mais um tempo passado,
e a energia sumiu, ou seja, foi cortada. 7 anos depois, o apartamento foi a leilão. Foi comprado sem ser visto. E quando a pessoa finalmente chegou lá para poder tomar posse do imóvel, teve dificuldades para abrir a porta. Aí chamou a polícia. E quando a porta foi arrombada, foi encontrado o corpo da idosa, nessas alturas apenas um cadáver, um esqueleto, o do seu cão e dos passarinhos. Agora, existem outros casos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, isto aqui no Brasil também. Isto mostra a indiferença em relação ao ser humano. Esses órgãos competentes de Portugal estão sendo processados porque deveriam ter tomado providência e simplesmente se limitaram a responder: ela está viajando. Mas nós não podemos esperar chegar a esse ponto. Portanto, o vizinho é muito importante. Nós temos que ter contato, amizade, cumprimentar, mesmo que seja aquela pessoa ranzinza. Ajudar, entender, às vezes aquela senhorinha que está varrendo a porta da casa dela e joga o lixo na porta da nossa casa. Talvez ela esteja querendo chamar a sua atenção. Enfim, mudar a nossa postura para com o nosso vizinho. Nós temos também os nossos amigos, que às vezes somem, a gente fica sem falar, a gente não tem tempo de ligar, ou então a gente diz: alô, qualquer hora, vamos marcar um jantar, vamos marcar um cinema. Qualquer hora vamos marcar e nunca marcamos. Então, ligar para os nossos amigos, não ficar só na base do e-mail, procurar conversar, visitar, dar o ombro, apoiar. Assim também com os nossos colegas de trabalho, que às vezes nós ignoramos. Dar a eles o apoio necessário, ensinar, orientar, enfim, nos relacionar melhor com as pessoas, imaginando que também os outros se relacionarão melhor conosco também. Nós temos também as ações dentro disso. Ações que nós podemos desenvolver e que não custa nada. Ações de gentileza, ações de elogios, comportamentos agradáveis. Eu me recordo numa aula um dia, eu fiz uma proposta dessa de gentileza para os alunos. Eram alunos já adultos. E na outra semana, para que eles nos relatassem na sala o feito de cada um. Foi muito interessante quando um rapaz, era um jovem, bonito, e que chamava a atenção das meninas, ergueu a mão e todo tímido contou que naquele dia ele havia ajudado uma mulher no metrô. Logicamente todas fizeram, porque imaginaram que ele estava interessado na mulher. E aí ele contou que era uma senhora de mais ou menos 150 quilos. E ela estava caminhando e o tênis estava desamarrado. E ele percebeu que ela poderia enroscar o cadarço na escada rolante. Portanto, ele pediu para ela parar, baixou, amarrou o tênis e foi embora. Ou seja, são pequenos atos de gentileza que nos mostram mais humanos. Mas às vezes você precisa ser convidado a fazer isso. Senão você não enxerga as coisas que acontecem à sua volta. Nós temos também o bem-estar financeiro. E esse bem-estar é um problema. Bem, em primeiro lugar, aqui entra aquela proposta também da atualização. Ou seja, nós precisamos nos atualizar no dia a dia até para não sermos enganados. Com tantas propostas que a gente recebe hoje, seja de bancos, de financeiras, com as melhores taxas, as melhores ofertas, e se a gente não está atualizado, a gente acaba sendo enganado. Uma outra coisa importante é o consumo consciente. O que é o consumo consciente? Bem, a mídia está aí querendo enfiar goela abaixo qualquer coisa para a gente. Então ela insiste que nós precisamos comprar, alugar, financiar, porque só dessa forma nós seremos felizes. Que se você comprar aquilo, a sua vida vai mudar, você vai conquistar, você vai acontecer. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Então nós temos que fazer uma análise fria e racional. Primeiro, eu preciso, eu posso, é útil, é imprescindível.
Bem, se depois de responder tudo isso, eu percebo que preciso, que devo comprar, ainda tenho que pensar o seguinte: cabe no meu orçamento? Caso contrário, eu não deverei comprar, porque senão eu vou perder depois a minha paz na hora de dormir. De que adianta eu comprar aquele bem tão desejado e depois não conseguir dormir preocupado como eu farei para pagar? Bem, além disso, há um outro ponto ainda mais importante: a necessidade de se poupar. E isto vai para aquele pessoal ativo. Todos nós temos obrigação de poupar, sempre, sempre e sempre, de 10 a 20% daquilo que nós recebemos todo mês. E aí muitos dirão: ah, mas isso é impossível. Não importa, quer um exemplo? Se nós recebermos R$500 por mês, será um aperto danado para conseguir viver com esse dinheiro. E aí o que a gente faz? A gente se desdobra para conseguir um aumento, uma promoção, um outro emprego, enfim. Suponhamos que nós, em 6 meses, consigamos um outro emprego ou uma promoção maravilhosa que dobrou o nosso salário. Fomos para R$1.000. Bom, para quem ganhava 500, dobrar é um aumento significativo. Se não prestarmos atenção, em 3 meses o nosso orçamento já terá engolido os R$1.000 e outra vez estará faltando dinheiro. E isto poderá ser para quem ganha 2, para quem ganha 3, não importa. Então nós temos que aprender a poupar. Hoje nós vamos cortar a gordura para garantir a carne lá na frente. Portanto, se eu ia ao restaurante uma vez por mês, eu corto o restaurante e preparo o jantar à vela em casa, que vai sair mais barato. Se eu pedir a pizza para entregar em casa, já como economia, eu passo a fazer a pizza em casa, ela sairá mais barato. Se eu ia ao cinema, eu passarei a alugar o DVD, sairá mais barato. Se eu ia passear no shopping, porque ir ao shopping é um perigo, eu passo a passear na praça pública e assim estarei economizando e conseguirei poupar os 10 ou 20% para garantir lá na frente. Bem, um outro ponto é o nosso bem-estar espiritual. O nosso bem-estar espiritual acontece quando nós assumimos realmente a nossa religião. Porque muitos de nós estudam a religião, lê a respeito, fala sobre ela, porque falar é fácil. O difícil é colocar em prática. Muitos de nós dizem assim: ah, hoje quem precisaria estar aqui é fulano. Não é verdade. Quem precisaria estar aqui somos nós. Ainda que o tema possa não estar agradando, somos nós que precisamos refletir sobre o que estamos falando e ouvindo. Mesmo que nós não concordemos, porque quando você não concorda, você começa a refletir de uma outra forma. De qualquer forma, você está pensando sobre o assunto, você vai discutir sobre o assunto e vai tirar novas conclusões. Além disso, dentro do nosso bem-estar espiritual, nós temos também a possibilidade da reforma íntima, como já foi falado, que seria a reflexão daquelas dificuldades que nós temos, daqueles defeitos que nós todos temos, e principalmente de poder criar um plano para modificar. É claro que não se dá para modificar tudo de uma vez, mas nós podemos escolher um e começar a trabalhar. E quando aquilo melhorar, nós vamos pegar um outro, e daí por diante. Vamos nos tornar pessoas mais leves. Por exemplo, alguns de nós não sabem lidar com a crítica. E aí, eu entro com a sugestão da gente brincar com a crítica. Como é que a gente brinca com a crítica? Bem, quando alguém nos critica, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem habilidade, como também às vezes nós não temos. Então ela chega aí,
acaba dando aquele pontapé. E o que mais agride não é nem a crítica, mas sim a forma que foi dita. E aí a gente já rejeita tudo de pronto. Uma maneira simples é esquecer ou deixar de lado a forma como a pessoa nos criticou. E olhar a essência. Qual foi a crítica? Como ela foi feita? Por que ela foi feita? Realmente eu visto aquela carapuça? Bem, realmente eu não gostei de ouvir, mas a crítica é verdadeira. Lá no fundo eu sou assim. Que ótimo! Alguém teve a coragem e a ousadia de fazer a crítica, de me dar um alerta, de chamar a minha atenção. Eu devo até ser grata. E a partir daí, traçar um plano para modificar aquele comportamento que está incomodando alguém ou algumas pessoas ou muitas pessoas à minha volta. Mas existe um outro lado da crítica, aquela crítica que você pôs de lado a forma que a pessoa falou, você refletiu sobre a essência e você descobriu que ela não serve para você. Bem, neste caso, nós também podemos agradecer a pessoa. Por quê? Na verdade, o que ela tem da gente é inveja, é dor de cotovelo. Ela queria estar no nosso lugar, ela queria ser como a gente. Mas como ela não consegue, ela acaba vindo e fazendo a crítica. E então, nós transformamos aquela crítica num elogio. E continuamos a ser a pessoa maravilhosa que somos. Não há problema nenhum. Dentro ainda do bem-estar espiritual, entra outra vez o trabalho voluntário, que nós já falamos no item lá em cima do bem-estar físico. E, voltando ao trabalho voluntário, veja as benesses que ele nos traz. Aumenta normalmente o nosso rol de amigos. Às vezes, traz à tona habilidades que nós temos e que estava adormecida dentro de nós. Nos traz também possibilidades até de novos trabalhos profissionais, porque às vezes convivendo com um colega de trabalho voluntário, ele nos observa a dedicação, a capacidade, o entrosamento e acaba nos indicando ou nos fazendo um convite. Além disso, nos faz pessoas melhores no relacionamento, na sociedade. E existe uma coisa maravilhosa, e eu costumo trazer o pequeno texto escrito, porque a primeira vez que eu li me impactou. Tem um livro de Chico Xavier que chama-se Perante Jesus. Foi psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel. E ele diz que algumas atividades, às vezes do trabalho voluntário, pode permitir algumas trocas nos resgates. Vejamos bem o que ele quer dizer com isso. Toda vez que a justiça divina nos procura para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis da causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. O texto continua e mais abaixo ele diz o seguinte: a influência de todos a quem tenhamos prestado auxílio aparece em nosso auxílio, amenizando as penalidades ou suprimindo-as de todo modo, para que a retificação e tranquilidade em nós mesmos aconteça. Ou seja, é maravilhoso você ouvir que, de repente, algo que nós carregamos dentro de nós, porque sabemos que muitos dos compromissos dolorosos que nós trazemos para essa vida, que teremos que enfrentar, são resgates do passado. É assim que nós espíritas vemos, causa e efeito. Imagine poder trocar um desses resgates apenas pelo trabalho voluntário. Ou seja, Deus nosso Pai é maravilhoso,
quando nos permite esta oportunidade. Veja quanta coisa a gente pode fazer à nossa volta em benefício do próximo e em benefício de nós mesmos. Bem, diante de tudo isso que foi dito, e eu sei que muitos dos senhores se surpreenderam com o tema que era garanta o seu futuro. Mas se os senhores pensarem, levarem como reflexão cada um dos itens corriqueiros que foram comentados nessa noite, nós certamente estaremos garantindo o nosso futuro. Porque estaremos cuidando do idoso que mora dentro de nós. Afinal, como diz Simone de Beauvoir, que é uma filósofa e estudiosa da velhice, nós temos apenas 2 opções: morrer jovem ou envelhecer. Boa velhice a todos os senhores. Obrigada. Então, Cida, os nossos agradecimentos por estar junto conosco essa noite, por nos trazer tamanha quantidade de informação, de orientação, de esclarecimento, e eu vou até ser repetitiva, que nós temos mesmo muito que refletir em relação a tudo que a Cida nos apresentou nessa noite, seja para a nossa vida pessoal, para a nossa saúde, para a nossa vida moral, para a nossa evolução espiritual. Que possamos contar com você outras vezes aqui na nossa casa, na fraternidade. A todos os presentes na noite de hoje, o nosso agradecimento, e a você, companheiro internauta, também os nossos agradecimentos, e permita a Deus que na próxima semana possamos estar novamente todos aqui reunidos. Tenham todos uma ótima semana e muito obrigada.